Vamos lá? O texto da questão que está aparecendo na sua tela diz o seguinte: 6 livros, com 2 quilogramas cada um, estão em repouso sobre uma prateleira horizontal de massa desprezível, que se apoia sobre 2 suportes, A e B. Adotando-se gravidinha igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e considerando-se que a massa dos livros está uniformemente distribuída sobre seu volume, ou por seu volume, é correto afirmar que, na situação de equilíbrio, as intensidades de forças verticais em newtons que os suportes A e B exercem na prateleira são, respectivamente, iguais a quanto? Coisas interessantes para a gente sublinhar, para a gente destacar no texto. Primeiro, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo as intensidades das forças normais. Ó, as intensidades das forças verticais em newtons que os suportes A e B exercem na prateleira. E eu queria que você reparasse também que ele quer as forças na prateleira, ele não está pedindo as forças em outro lugar. Então, olha só, você tem que desenhar as forças na prateleira. Prateleira, tá? Prateleira. Bom, segunda coisa importante que você tem que observar. Ele quer isso tudo na situação de equilíbrio. Olhem aqui. Na situação de equilíbrio. Significa dizer que força resultante é igual a zero e que o torque resultante também é igual a zero. Essa barra, essa prateleira, ela não pode translandar para um lado, para o outro, para cima, para baixo. A força resultante é igual a zero. E ela também não pode girar nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário, porque o torque resultante tem que ser igual a zero, ok? Bom, outra coisa interessante, que essa prateleira tem massa desprezível. O problema disse isso. Massa desprezível. Significa dizer que, mesmo estando sob a ação do campo gravitacional, essa prateleira não tem peso, tá? E por falar em campo gravitacional, vamos logo desenhar ele aqui. A gravidinha G para baixo. Ok? Então tá aí. Bom, então como que é que essa prateleira vai exercer força sobre os 2 suportes, A e B, se ela não tem peso? Aí é que está a questão. O conjunto de livros que está apoiado sobre a prateleira tem massa, portanto, tem peso, e eles estão apoiados na mesa, eles empurram a mesa para baixo e a mesa devolve o empurrão para cima. Por uma questão de rigor, eu vou desenhar as forças que estão atuando sobre os livros. Ó, eu vou fazer aqui, esses são os livros, tá vendo? Vou puxar para cá, esse aqui é o conjunto de livros, e aí aqui eu vou desenhar as forças, tá? Então, a primeira força que está atuando nesses livros, nesse conjunto de livros, é a força peso, que é vertical e para baixo. Isso aqui é o que a gente chama de peso dos livros. Bom, mas aí ele empurra a mesa para baixo, aí a mesa empurra ele para cima. Ele vai empurrar a mesa para baixo, então ele vai empurrar a mesa para baixo com uma força normal, nesse sentido aqui. Então, vou chamar isso aqui de N dos livros. Aí, o que, que a mesa faz? Empurra os livros para cima. Aí vai aparecer a força normal aqui para cima. Normal dos livros. E aí, como o sistema está em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Para a força resultante ser igual a zero, isso significa que a normal dos livros é igual ao peso dos livros. É isso aqui que a gente chama de equilíbrio de translação, ou equilíbrio estático. Bom, mas o que importa para a gente não são as forças que estão atuando diretamente sobre os livros. O que importa para a gente são as forças que estão aplicadas na prateleira. E a força normal exercida pelos livros sobre a prateleira não é a única força, porque quando a força normal dos livros empurra a prateleira para baixo,
a prateleira devolve o empurrão para cima. Tá? Então, você vai ter, no ponto A, uma força normal vertical para cima, e no ponto B, você também vai ter uma força normal vertical e para cima. Eu vou até fazer assim, e já vocês vão entender o porquê. Então, você vai ter aqui uma NA, e aqui você vai ter uma NB. NA e NB. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai começar a analisar essa questão. Bom, como se trata de um corpo extenso, esse corpo tem que obedecer duas condições para estar em equilíbrio estático. Ele não pode transladar, que significa ir de um lado para o outro, para cima ou para baixo, e ele também não pode girar em torno de nenhum ponto, qualquer ponto. Essa prateleira não pode girar. São as duas condições de equilíbrio que nós temos, chamada de equilíbrio de translação, força resultante igual a zero. E equilíbrio de rotação, quer dizer que o torque resultante é igual a zero. Bom, a primeira dessas condições, que a gente chama de equilíbrio de translação, é a mais simples, e nós vamos começar por ela. O que o problema está pedindo para a gente é o valor dessas forças que aqui está. Está pedindo o valor de NA, e ele está pedindo o valor de NB. Analisando a primeira condição de equilíbrio, que é fazendo força resultante igual a zero, eu sei que para que essa prateleira não acelere para cima e não acelere para baixo, a soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. Então, dessa primeira condição de equilíbrio, nós temos que, se eu somar NA com NB, tem que dar igual a N dos livros. Só que o N dos livros é o peso dos livros. Então, você vai ter que NA mais NB é igual ao peso dos livros. Então, NA mais NB é igual à massa dos livros vezes G. Então, NA mais NB. Bom, cada livro tem 2 quilogramas, mas eu tenho 6 livros, então eu tenho 12 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10. Então, você vai ficar com NA mais NB igual a 120 newtons. Eu ainda não sei quem é NA e nem sei quem é NB, mas eu sei que se somar NA mais NB tem que dar 120. Você já pode começar a responder a questão. Por exemplo, olha o primeiro item na letra A. Se eu somar 50 com 80, dá 130. Então, a letra A já não pode ser resposta, porque você sabe que a soma tem que dar 120. Agora, olha só. A letra B dá 120, a letra C dá 120, e a letra D também dá 120, e a letra E também dá 120. Bom, a gente sabe, por exemplo, que se esse conjunto de livros estivesse exatamente na metade da distância entre os pontos A e B, ou seja, no ponto médio da prateleira, esse peso todo dos livros estaria distribuído igualmente nos dois apoios. Então, NA seria igual a NB, que seria igual a 60. E isso se os livros estivessem exatamente no meio da prateleira. Mas está? Não está. Então, significa dizer que NA não pode ser igual a NB. Então, com isso, a gente já mata a letra B também, ó. Tá vendo? Muito bem. Outra coisa que a gente pode observar é que, como esses livros estão mais próximos de NB, NB tem que ser maior do que NA, ou seja, NA tem que ser menor do que NB. Repare que eu desenhei esse vetor menor do que esse de propósito, para mostrar para você que esse primeiro aqui tem que ser menor do que esse. Olha só a letra C. A letra C está dizendo que é maior, então não pode ser letra C também. Olha aí. Olha o tanto de informação que a gente conseguiu tirar e tantos de itens que a gente conseguiu eliminar como possibilidade de resposta somente entendendo o que está acontecendo com esse sistema mecânico que está em equilíbrio estático, né? Bom, agora a gente vai para a situação de equilíbrio de rotação. A gente tem que fazer força resultante igual a zero, como a gente fez, mas a gente também tem que fazer
torque resultante igual a zero. Torque resultante igual a zero é dizer que essa prateleira ela não gira no sentido horário e ela nem pode girar no sentido anti-horário. Torque é uma grandeza física que mede a capacidade de uma força promover uma rotação. Professor, mas em torno de qual ponto que a gente vai estudar a capacidade das forças executarem uma rotação? Nós vamos fazer o seguinte, olha, qualquer ponto dessa barra você pode escolher. Você pode escolher esse ponto aqui. Qual? Esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Posso escolher esse ponto? Posso. Posso escolher esse ponto? Posso. Posso escolher esse ponto? Posso. Posso escolher outro ponto qualquer aqui? Posso. Eu vou escolher um ponto que é mais conveniente. O que é mais conveniente? É escolher um ponto onde o torque de uma força já é igual a zero. E aí, por exemplo, eu posso escolher esse ponto A ou posso escolher o ponto B. Eu vou escolher o ponto B, tá? E deixo como exercício para você, colocando no ponto A e depois colocando lá no ponto onde a gente desenhou a força normal dos líquidos, tá ok? Então, vou escolher esse ponto B aqui como sendo aquilo que a gente chama de polo de rotação, tá ok? Esse ponto aqui, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso daqui, vou jogar mais para cá, porque eu quero escrever outra coisinha aqui para vocês, tá? Então, nós vamos escrever aqui, ó, esse ponto aqui, aponta o lápis. Esse ponto aqui vai ser o nosso polo de rotação. Onde você escolhe o polo de rotação, você prega o preguinho, tá? Você vai lá e prega o preguinho e você vai estudar a capacidade das forças que estão aqui de promover uma rotação dessa prateleira. Bom, essa força NB, como ela está exatamente sobre o polo de rotação, o torque da força NB é igual a zero. Por isso que eu escolhi ali, porque eu já matei o torque de uma força. Poderia ser o NA também? Poderia ser o NA, ok? Eu escolhi o NB, então deixa o NB lá. Bom, nesse caso aqui, o torque de NB é igual a zero e sobra o torque, então, da força NA e o torque da força NL. O torque da força NL, ó, se você pegar aqui, lá onde está NL, se você pegar o vetor no ponto NL, NA, perdão, se você puxar, você vai fazer a barra girar no sentido horário. Olha o meu braço. Ó, no sentido horário, tá vendo? Se você pegar embaixo o NL, você vai fazer ele girar no sentido anti-horário. Olha o meu braço, sentido anti-horário. Eu não quero que gire no sentido horário nem no sentido anti-horário. Lembrando que a gente está fazendo o polo de rotação, o ponto B. Então, como eu não quero que ele gire, então eu vou dizer que o torque de NA é igual ao torque de NB, ou seja, torque horário igual a torque anti-horário. Então, nós vamos fazer o seguinte, momento perdão, de NA, tá feia a letra, né? Vamos lá. Momento de NA em relação ao ponto B é igual ao momento de NL em relação ao ponto B. O que é o torque? É o produto da força pelo braço da alavanca da força NA, que é igual a NL vezes DNL. O que eu quero achar é NA. NA, portanto, é igual a NL vezes o DNL, não assusta com isso não, que eu já vou explicar, tá? Dividido por DNA. O que é que eu chamo de braço da alavanca ou braço do momento? O que eu chamo de braço da alavanca ou braço do momento é a distância da linha de ação da força até o polo de rotação. Então, vamos lá. O que é o braço da alavanca NA? É a distância que tem da linha de ação da força NA
até o polo de rotação. Então, o que é isso? Olha só. Deixa eu escolher isso aqui e essa linha pontilhada aqui, ó. O que é a linha de ação da força? É a linha suporte por onde passa o vetor. Isso aqui é a linha de ação da força NA. A distância dessa linha até o polo de rotação é o que a gente chama de DNA. Então, ó, a distância dessa linha até o polo de rotação, ó, isso daqui é o que a gente chama de DNA. Tá vendo? Isso daqui é o que a gente chama de DNA. Ok? Tá aí. O braço da alavanca da força NA é a distância da linha de ação da força NA até o polo de rotação. O que é o DNL? O DNL vai ser a distância da linha de ação da força, linha de ação da força NL, que é essa daqui, ó, distância da linha de ação da força NL até o polo de rotação. Cadê o polo de rotação? É aqui, ó. Eu vou fazer fora, a distância é essa daqui, ó. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de DNL. Ok. Então, é isso que a gente chama de braço da alavanca. Aí eu queria que você percebesse que esses valores já estão determinados aí. Olha só, quem é o DNL? Essa distância daqui até aqui é justamente 0,2. E o DNA é essa distância toda aqui, que é 0,8. Então, é só colocar os valores na equação e partir para o abraço, meu irmão. Olha só. Vamos lá? NA, portanto, é igual a NL, que é o valor do peso dos livros. Então, vai ser NL, é o peso dos livros. Vou colocar mais uma vez aqui, tá? Para quando você for estudar, DNL sobre DNA. Então, NA, peso dos livros, 120, DNL, ou DNL 0,2, e o DNA é 0,8. Então, olha só, NA, portanto, bom, 0,2 e 0,8, se você dividir em cima e embaixo por 0,2, aqui dá 1 e aqui dá 4. 120 dividido por 4 dá 30. Então, NA é 30 newtons. Então, isso aqui já é uma resposta. Isso daqui já é uma resposta, tá? Vamos lá, escreve. Ok? E a outra resposta está onde? Ora, se a soma tem que dar 120, NB é igual a 90. Vem bem aqui assim, ó. NA, não vou colocar, não, tá? Vou colocar aqui embaixo. NA mais NB é igual a 120. NB é igual a 120 menos NA. Então, NB é igual a 120 menos 30. Que NB é igual a 90 newtons. E essa daqui é a outra resposta que a gente estava aguardando. Estou fazendo a continha só por luxo mesmo, mas a questão já estava morta, né? Olha lá, letra D. Resposta, gabarito, letra D. Então, veja que é uma questão simples, tá, pessoal? Uma questão bastante tranquila para você aprender esses princípios aí do equilíbrio do corpo extenso. Tem questões muito mais difíceis a respeito desse assunto, essa é uma questão relativamente básica para você entender, então, a aplicação, ok? Questão resolvida, questão gabaritada.